qual é a notícia que todo mundo quer ouvir? Que tem vacina para todo mundo e todo mundo vai ser vacinado com a excelência que o Programa Nacional de Imunização é capaz de oferecer, não é? A gente sabe que quando as campanhas são colocadas em prática, o brasileiro faz a adesão e, de alguma forma, aquilo se multiplica de maneira colossal, a fim de que, num fim de semana, a gente tenha milhões de crianças vacinadas contra pólio, por exemplo, né? Mas aí a gente está falando da Covid e da Covid as coisas não são exatamente assim. O Ministério da Saúde admitiu ter divulgado um número superestimado de vacinas já contratadas contra a Covid. Em peças de propaganda chegaram a falar mais de 500 milhões de doses contratadas, mas ao responder um questionamento oficial formulado pelo Congresso, o Ministério da Saúde informou que o número realmente contratado é metade disso, 280 milhões. O ministro Marcelo Queiroga tem falado bastante acerca da vacinação. Aqui uma das falas do ministro. Quero dizer para vocês que o compromisso número 1 do nosso governo é com a implementação de uma forte campanha de vacinação. Todos sabem o esforço que foi feito para buscar vacinas. Lá, há um século atrás, houve a revolta das vacinas. As pessoas tinham receio de vacinas. Hoje sabemos que 95% da população brasileira deseja ser imunizada. E nós, os agentes públicos, temos que envidar todos os esforços para que o programa de vacinação tenha concretude. O número de superior a 500 milhões surgiu ainda na gestão de Eduardo Pazuello. Foi ele que, em entrevista coletiva, disse que o Brasil já tinha contratado mais de 500 milhões. Entendo que o Marcelo Queiroga chegou e recebeu um memorando, disse aqui, ó, isso aqui é o que nós temos. Parece que não é exatamente assim. Lembrando que desses números divulgados constavam ali vacinas como a Sputnik, que não se confirmou ainda como possibilidade sequer de aprovação aqui no Brasil. E mesmo a segunda dose da Coronavac. A conta foi feita errada. Ou então aquela coisa, vamos vacinando, depois a gente vê quando que chega a segunda dose. Um monte de gente está procurando e não tem a segunda dose. Vai ter que tomar depois de 20 dias. Algumas decisões foram tomadas que contrariam o que os laboratórios preceituavam, que as vacinas devem ser tomadas com a distância, as doses devem ser tomadas com as distâncias estabelecidas de 3 meses para a vacina de Oxford e de 3 semanas para a vacina a partir do laboratório Sinovac. Não temos tudo aquilo que parecia que teríamos, Zaidan, pelo menos por enquanto. Pois é, no dia 24 de março, o Ministério divulgou no Twitter um vídeo de 30 segundos, informando que 560 milhões de doses foram comprados. No dia 31, uma semana depois, Queiroga repetiu o número. Ele afirmou, isso depois de uma reunião que o Queiroga teve, ele afirmou que havia já comprado 560 milhões de doses. E interessante nessa história é que o Queiroga ele havia saído de uma reunião do Comitê de Combate à Covid, aquele que a gente falou há pouco, né? E saiu falando em 560 milhões, o ministro da Saúde. E o Ministério da Saúde divulga um vídeo no Twitter de 30 segundos falando em 560 milhões. Aí o Congresso pediu uma resposta oficial. É um questionamento oficial exigindo uma resposta oficial. E aí veio o número real. Esperamos que seja 280 milhões de doses. E o que a gente pode dizer para um político, para um ministro, para um médico, para um dentista, para qualquer um? Diga a verdade. Imagine o seguinte, se o Ministério apenas informa, compramos 280 milhões de doses. Ora, isso significa a vacinação de 140 milhões de pessoas. É um número muito expressivo. Muito expressivo. Até porque criança é uma outra história, é preciso inclusive pesquisa, como estão fazendo agora, a reação de organismos infantis à vacina, esse tipo de pesquisa já está sendo realizada, não é simplesmente sair aplicando. Então, se você fala que tem 280 milhões e podendo vacinar 140 milhões de brasileiros, é um número expressivo. E não haveria esse desgaste de um número que é irreal, é o dobro do real. Um desgaste desnecessário. Aliás, nunca dizer mentira é bom, nunca.
Nunca. Seja um médico, seja um político, diga a verdade. Há dificuldades para aquisição de vacinas? É uma obviedade. Diga isso, informe. Olha o que está acontecendo na Itália, olha o que está acontecendo na Turquia, olha o que está acontecendo no riquíssimo Canadá. Está faltando vacina. E mais, hoje veio uma boa notícia de que finalmente as portas devem ser abertas, não há certeza, mas devem ser abertas para aquelas sobras de AstraZeneca nos Estados Unidos, para que parte venha para o Brasil. Parte deve vir para o Brasil. Uma boa notícia. Informe a verdade. Compramos 280. Podemos vacinar com isso 140 milhões de brasileiros. É um número muito bom. No entanto, levaram o negócio lá para cima, para o número irreal. Não, isso aí a gente não contratou ainda. Contratamos 280, mas os outros 280 não contratamos ainda. Para que esse desgaste? Isso só deteriora a relação do cidadão com o poder público, né? E agora há pouco, acabou de sair, os Estados Unidos declararam apoio à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. Aí, segundo o presidente norte-americano Joe Biden em carta, abre aspas, tempos e circunstâncias extraordinários exigem medidas extraordinárias, fecha aspas. Ou seja, o governo americano se declarou favorável à suspensão das patentes das vacinas contra a Covid-19, agora há pouco, em uma carta pública, Zaidan e Ronald. O Zaidan, e o posicionamento, paralelamente a isso, o posicionamento do Brasil, que tem sido contrário à quebra de patentes, isso pode, de alguma forma, prejudicar as pretensões brasileiras, principalmente de conseguir estoques que são oriundos de países que têm esse tipo de decisão já tomada? Eu imagino que não. Aliás, a gente espera, por exemplo, do governo Biden e de qualquer governo, que as coisas sejam separadas, né? Eventuais antipatias, discordâncias, e mesmo em relação à política de vacinação e à política de patentes, não podem ser impedimento para a liberação de vacinas que estão sobrando. Não estão dizendo no mundo todo que o Brasil hoje é um dos epicentros do problema, junto com a Índia. Então ajudem a resolver o problema, pô. Tá sobrando vacina lá, manda pra cá. Ontem em entrevista coletiva ele acenou sim com essa possibilidade. Exato. Foi perguntado a um jornalista, ele falou, não, Índia e Brasil serão ajudados. Claro. É até uma obrigação moral. Porque aí não tem nada a ver com o governo. Não é? Claro. Se gosta, se não gosta, se antipatiza, se simpatiza. Não é? Até porque é um problema que afeta o mundo inteiro. Até por interesse próprio. Ele deve liberar. Agora, a questão das patentes é que o Brasil, inclusive, mudou sua posição, né? O Brasil ele é historicamente um defensor de quebra eventual e específica de patentes. Não é quebrar todas as patentes, senão o laboratório fala, eu não vou produzir mais. Não é? Eu vou produzir, coloco naquele país, eles vão quebra replicar patente. o que eu produzi, não é? E eu não vou ganhar nada. O posicionamento sempre se deu com situações específicas, claro. E dá para lembrar todo o trabalho que foi feito a partir do governo brasileiro principalmente no coquetel dos medicamentos que fazem parte do coquetel de combate à AIDS. Exatamente. E a Sônia acabou de falar aí do que o Biden ressaltou como sendo situação específica. Extraordinária. Extraordinário, ou seja, não é que a partir de agora não tem mais patente. Se você fizer isso, os caras vão fechar as portas dos laboratórios, a situação vai ficar muito pior. Então, é específico. Olha, para esse problema aqui gigantesco, quebremos as patentes. Né? Para quem fica